Exclusiva Band News FM. Quando tem esse som no ar, tem informação importante apurada com exclusividade pela Band News FM. Por isso, o Pablo Fernandes já está aqui no estúdio. Ontem, nesse mesmo horário, inclusive, a gente estava falando aqui, trazendo informação sobre o senador Márcio Bittar, que foi o que mais gastou com a cota parlamentar. E ele é o relator do Renda Cidadã, do futuro Renda Cidadã, se é que será esse mesmo o nome, né? A gente discute tanto de onde virão os recursos para financiar o Renda Cidadã. Pois bem, o senador lidera o ranking de quem mais gastou com a cota parlamentar. Há ilegalidade? Não. Imoralidade já é um outro assunto, né? Gastar no momento em que a gente fala tanto sobre necessidade de enxugar, de apertar os cintos, né? De todo mundo dar a sua dose de contribuição. Aí hoje o Pablo Fernandes preparou um novo levantamento também com apuração aqui exclusiva da Band News FM, apontando para os parlamentares que têm muitos, mas põe muitos, dezenas de assessores. Fala aí, Pablo, bom dia. Bom, como você mesmo falou, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, Megali. Márcio Bittar, relator do Renda Cidadã, foi o que mais gastou no ano passado com uma cota, e ele tem 48 assessores. Com base nisso, a gente foi atrás dos assessores de todos os senadores na lista ali dos parlamentares listados no Senado. Bom, o líder desse ranking é o Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele lidera esse ranking de assessores no Senado. A gente tem uma tabela ali para quem está acompanhando online. Ele tem 83 assessores. Ele é do Distrito Federal, curioso, né? Ele tem 2 escritórios de apoio político e esses 83 assessores custam R$583 mil por mês. Gente, o que essa gente faz? 83 pessoas. 83 assessores. Pablo, um joguinho de society tem o quê? 7 de cada lado? 14 pessoas. Então, se você multiplicar por 5, vai dar um pouquinho menos que isso. Dá para você fazer quase 6 times. Você faz um campeonato de times de futebol usando só os assessores desse senador. São 59 assessores no gabinete e 24 em escritórios de apoio. Qual o limite? Isso são os dados do próprio Senado. Se eu quiser ter 200 assessores, eu posso? Não há limite para assessores no Senado. E, bom, só até setembro o gasto com esses assessores, os 83 do Isalci, foi de R$5.700.000, isso nos 9 primeiros meses do ano. Na lista de transparência do Senado, para quem tiver curioso também, está lá o nome de todos os assessores dele listados, você consegue acessar todos os nomes. Bom, depois dele aparece Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Ele tem 72 assessores, ao custo aí de R$555 mil por mês aos cofres públicos. Lucas Barreto, do PSD do Amapá, vem na sequência com 68 assessores. Custam aí R$468 mil por mês aos cofres públicos. E o senador com menos assessores é o Regufe, do Podemos do Distrito Federal, que tem 8 assessores, então 10 vezes menos aí que Isalci Lucas, também do Distrito Federal. Uhum. Então aí você tem 2 parlamentares do Distrito Federal, um com 83 e 8 com apenas 8 assessores. Esses auxiliares do Regufe custam R$75 mil por mês. Entre todos os assessores, o gasto com assessores, né, com auxiliares no Senado é de R$30 milhões por mês. Isso desde o início do ano chega a R$270 milhões. Esse Regufe é aquele que, quando chegou a Brasília, abriu mão de tudo, né? Exato, custo zero o mandato dele até agora. Não quero apartamento, não quero carro oficial, não usa quero nada. gasolina, não quero verba para cota. correio. Ele tem esse mérito aí. 8 assessores. Portanto, se o cara que abriu mão de tudo falou, não, eu preciso de 8 assessores, é porque precisa, né? E realmente o parlamentar precisa. Ele vai redigir um documento ali, ele precisa de uma assessoria jurídica, por exemplo. Ele não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então tem uma sessão no plenário e uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Ele precisa de um assessor para acompanhar essa sessão e atualizá-lo sobre o que está acompanhando. Se o cara quiser realmente ter uma certa influência na casa, ele vai precisar de assessores. Agora, 83 pessoas, o que é? Você tem obra de prédio que não tem 83 operários. Para que alguém precisa de tanto funcionário assim, Pablo? Um pega a carta, o outro lambe o selo, o outro cola, porque eles têm a cota de correio, né? De envio de correspondência também. Lembrando que eles têm aí a cota para a contratação de assessorias e consultorias que eles também utilizam. Uhum. Então, durante além dos assessores, eles ainda têm essa cota dentro da cota parlamentar,
que eles podem utilizar para contratação de assessorias e consultorias no Senado. Você tá com a lista completa aí, Pablo? Eu tô. Fala os 10 que menos assessores têm. Vamos lá. Bom, o Regufe tem 8, Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte tem 12, o Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná tem 13. Esses 3 são os que menos gastaram com a cota também, tá? Nesse ano. O Eduardo Girão também do Podemos do Ceará, 14, Lazia Martins do Podemos do Rio Grande do Sul, 16, Carlos Fávaro do PSD do Mato Grosso, 17, Tasso Gereissati do PSDB do Ceará, 18, Fábio Contarato da Rede do Espírito Santo, 20, Simone Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul com 21, Dario Berger do MDB de Santa Catarina com 22 assessores. São os que menos têm assessores, então. Menos tem assessores. Assim como ontem a gente falou sobre aqueles que menos gastaram com a cota parlamentar também, né? É isso. Tem uma mensagem que chegou aqui do nosso ouvinte, é um ouvinte que escreve do Rio Grande do Norte, está acompanhando a nossa programação pela internet, diz: trabalho numa escola pública que atende 1.200 alunos. Somos 90 professores. Quanta diferença, hein? Oh. Em relação a esses gabinetes dos Põe senadores. diferença São pelo nisso. menos 15 senadores que têm mais de 50 ou 50 assessores atualmente. 90 assessores trabalhando para 1.200 crianças de um lado, do outro 83 trabalhando por um senador. Exato. Tá certo essa conta aí? Mas como diz a Sheila, como disse a Sheila, não é como diz a Sheila, parece que, né? Como disse a Sheila tá certíssima, não é ilegal. É. A gente deixa. Mas é uma realidade paralela, né? É. Uma realidade paralela que a gente não vê acontecer em nenhum outro lugar, a não ser na elite do funcionalismo público. Eu não posso deixar de falar disso. Cadê Quando a a gente fala reforma administrativa? quando você fala de desembargadores, né, dessa galera que tem penduricalho, que tem ajuda de todo tipo, que tem benefício de toda sorte, né? Esses sim, esses estão nessa mesma realidade paralela em que estão esses parlamentares também. Aliás, é importante, Pablo, reforçar, porque tem reportagem de hoje, enquanto isso, integrantes da cúpula do Ministério da Economia acumulam cargos em estatais, inflando os próprios contra-cheques com esses chamados jetons. Remuneração é paga para quem participa de reuniões de conselhos de empresas públicas e muitas vezes fazendo com que os salários extrapolem o teto constitucional. São pelo menos 330 servidores que recebem os jetons na economia. Paulo Guedes não está nessa lista, tá? Do alto escalão aparecem, entre outros, Marcelo Guaranis, que é secretário executivo da pasta, o Bruno Funchal, que é secretário do Tesouro, Valderi Rodrigues, que é secretário da Fazenda, e Bruno Bianco, da Previdência e Trabalho. Além de 5 ministros, entre eles Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. O extra mensal no contra-cheque chega a R$ 30.900. E aí, além de Rogério Marinho, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, Bento Albuquerque, de Minas Energia, Onix Lorenzoni, da Cidadania e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, fazem parte de conselhos de administração e recebem bonificação em todos esses casos, acima do teto constitucional, quando a gente considera esses benefícios, esses adicionais, né? Pois é. No Senado, o teto não é extrapolado porque você tem o subsídio de R$ 33.700, que não tem já o que implica ali no Senado é a questão dos excessos que você tem com o uso da cota e a liberdade que você tem para a contratação de assessores. Então ali você tem um gasto muito alto com o staff de cada senador que a gente tem hoje na República. Valeu. Pablo Fernandes trazendo informação para você, ouvinte da Band News FM. Até mais. Pablo, parabéns pelo trabalho.